Olá, eu me chamo Jonathan Mello e espero que estejam todos bem. Quem aí já ouviu falar de teoria dos grafos? Vou logo adiantando que dá para resolver muito problema usando essa teoria. Ficou curioso? Então vem comigo! Bora produzir? Em nosso último encontro, usamos a programação linear para resolver um problema de transporte. Vou deixar o vídeo no card aqui em cima. Lá tínhamos uma estrutura desse tipo. Essa estrutura pode ser simplificada para uma estrutura desse tipo aqui. Vendo essa estrutura, me lembrei de outra grande área da pesquisa operacional, os algoritmos de otimização combinatória, muito usados para resolver problemas de busca em rede. Hoje, vamos falar de uma teoria com muitas aplicações em diversos tipos de problema do nosso cotidiano, que pode ser amplamente empregada para a resolução, inclusive, de problemas como esse, problemas de transporte. Já ouviu falar em teoria dos grafos? Não, eu não pronunciei errado não. Não é teoria dos gráficos, é grafos mesmo. Inclusive, um inscrito até pediu para falarmos no tema. Tá aí, Vini Silva. Obrigado pelo engajamento. Hoje, vamos falar de teoria dos grafos. Você já se deparou com algum problema que esse conhecimento poderia te ajudar? Posso afirmar com toda certeza que todos vocês já precisaram resolver problemas que essa teoria seria uma excelente aliada. Além disso, tenho certeza que todos se beneficiam diariamente com os resultados dela. Tá, mas que teoria é essa? Vou acabar com o suspense e vou falar em linhas gerais do que se trata. Nada melhor que começar pelo começo dela para compreender um pouco melhor. Apesar de ter muitas aplicações em problemas modernos, a teoria dos grafos já tem quase 300 anos de existência. Euler é por muitos visto como o pai da teoria dos grafos. Em 1736, ele se propôs a resolver um famoso problema ainda sem solução na época, conhecido como o problema das 7 pontes de Königsberg. Vou te explicar qual era esse problema famoso na época. Haviam duas ilhas ligadas uma à outra por uma ponte, e ligadas às margens do rio Prégel por mais 6 pontes, como mostra essa ilustração. O problema consistia no seguinte: passar por todas as 7 pontes sem passar 2 vezes por nenhuma delas. Parece um problema bem simples, né? Daqueles de psicotécnico ou raciocínio lógico. Então, já que vocês são seres humanos avançados do século XXI, vou deixar o desenho aqui na tela para você resolver esse problema. Dá uma pausa no vídeo e depois diz aqui nos comentários se você conseguiu resolver o problema. À primeira vista, o mais comum é tentar resolver o problema de uma forma empírica, ou seja, por meio de tentativas, assim como fazemos para escapar de um labirinto, por exemplo. A essa altura, você já deve ter tentado resolver algumas vezes sem nenhum sucesso, não é verdade? Você pode até dizer que é impossível, mas a questão é que também é preciso provar que é impossível para que essa resposta seja aceita como a correta. O que Euler fez foi justamente isso. Ele substituiu cada área de terra por um ponto e cada ponte por uma linha, criando o seguinte esquema do problema. Essa representação é o que chamamos de grafo. Euler percebeu que só seria possível atravessar o caminho completo passando uma única vez por cada ponte se houvesse 0 ou 2 pontos com um número ímpar de caminhos. Como ele deduziu isso? Ele percebeu que era necessário um caminho para chegar ao ponto e outro para sair do ponto. Os únicos pontos onde essa condição não era necessária seriam nos pontos de início e fim de percurso. Caso contrário, o percurso deveria ser iniciado e terminado no mesmo ponto. E foi assim que surgiu os termos caminho e circuito euleriano. Euleriano ou euleriano, como preferir chamar. O caminho euleriano é o caminho que percorre todas as arestas de um grafo, passando por cada uma única vez. Já o circuito euleriano é quando esse caminho se inicia e finaliza no mesmo vértice. No fim dos anos 50, lá do século XIX, Hamilton inventou um jogo onde ele usava um dodecaedro regular de 20 vértices, onde os vértices são rotulados com os nomes de cidades famosas. O jogador é desafiado a viajar ao redor do mundo, encontrando um circuito fechado ao longo das bordas, que passa por cada vértice exatamente uma vez. Se chamarmos as 20 cidades por números, a solução desse jogo é a seguinte, onde o objetivo do jogo é alcançado, e perceba que todos os vértices são percorridos passando uma única vez
por cada um deles seguindo esse caminho. E foi dessa forma que ficou convencionado na teoria dos grafos que caminho hamiltoniano é o caminho em que percorremos todos os vértices de um grafo, passando uma única vez por cada vértice. Para as pessoas mais cautelosas, que não gostam de voltar pelo mesmo caminho que foram a algum lugar, já podemos dizer que essas pessoas, na verdade, buscam fazer um circuito euleriano. Tá vendo como é bacana conhecer novas teorias? Bem, vamos lá, continuando. Apesar das teorias dos grafos ser bem antiga, teve um problema que intrigou muitos matemáticos no mundo todo até pouco tempo atrás. Esse problema ele ficou conhecido como conjectura das quatro cores. O problema das quatro cores trata da determinação do número mínimo de cores necessárias para colorir qualquer mapa, seja ele de países reais ou imaginários, de um modo que os países de fronteira comum tenham cores diferentes. Em 1852, Francis Guthrie ele conjecturou que o número mínimo seria 4 cores. Muitos matemáticos produziram provas para casos especiais e encontraram soluções com auxílio de ferramentas computacionais. Mas até 1976, ninguém tinha resolvido de fato o problema. Foi em 1976 que se provou que a conjectura das 4 cores estava correta, resultando no Teorema das 4 cores. O desenvolvimento desse teorema teve um papel muito importante para a evolução e desenvolvimento da teoria dos grafos, onde muitas questões foram postas e vários problemas relacionados foram resolvidos. Ao longo dessa evolução, a teoria dos grafos foi ficando cada vez mais compatível com a análise de redes, problema de fluxo e muitos problemas de otimização, além de problemas combinatórios. Problemas combinatórios eles podem ser resolvidos usando a teoria dos grafos, como a atribuição de caminhos mais curtos e os problemas de caixeiro viajante. Inclusive, o tráfego dessas informações pela internet que estão permitindo que você assista esse vídeo agora é mediado por um algoritmo desse tipo, que está incorporado lá, mediando as ligações de servidores, switch, hub, roteadores e por aí vai. Já estamos falando sobre grafos há um tempo, mas ainda não te falei a definição formal de um grafo. Um grafo é um par GVA formado basicamente por dois elementos, vértices e arestas. Essas arestas são elementos que interligam vértices num grafo. Para fazer um aparato geral dos conceitos da teoria dos grafos, eu posso te dizer o seguinte, que vértice é a unidade fundamental do qual os grafos são formados. A aresta é a curva que une um vértice a outro. Caminho é o percurso percorrido através de vértices adjacentes. E grafo ponderado é um grafo que possui pesos associados às suas arestas. E um grafo direcionado é um grafo onde as arestas estão direcionadas num único sentido, indicando o sentido do fluxo daquele grafo. Numericamente, os grafos eles são representados como matrizes, basicamente como matrizes adjacência e incidência. Vou te dar um exemplo de como fazemos para construir matrizes para representar esses grafos. A matriz adjacência mostra a correlação dos vértices entre si. Esse grafo aqui, por exemplo, nós vamos construir a matriz adjacência dele, para vocês verem como é que é. Então, para fazer a matriz adjacência, precisamos colocar todos os vértices desse grafo, tanto nas linhas como nas colunas de uma matriz. Vou construir uma tabela inicialmente para ficar melhor de visualizar. Nós definimos a relação de adjacência de cada um desses vértices, o que indica a sua ligação com os demais vértices, e então o nosso exemplo ele vai ficar assim. Podemos perceber que o vértice 1 está ligado aos vértices 2, 3 e 4. O vértice 2 está ligado aos vértices 1, 3 e 6. Para cada ligação dessas, preenchemos nossa tabela com o valor 1. Caso contrário, com o valor 0. Assim, montamos a seguinte tabela. Daí, a matriz adjacência fica assim. Já a matriz incidência do mesmo exemplo, fazemos assim. Agora temos os vértices como linhas e as arestas como colunas, que nós agora vamos definir a ligação de cada vértice com as arestas. Então, o vértice 1, por exemplo, está ligado à aresta 1, 2 e 3. O vértice 2 está ligado à aresta 1, 4 e 5. E assim fazemos com todos os vértices, ficando com a seguinte tabela. Dessa tabela, escrevemos a seguinte matriz incidência. Essas matrizes esparsas têm um papel importante na simulação de problemas de redes ou malhas. Note que a matriz adjacência é simétrica, e se não houver nenhum laço, a diagonal principal é toda nula.
Os algoritmos mais conhecidos da teoria dos grafos são, sem dúvida, os algoritmos de busca. Eles levam basicamente em consideração o percurso em árvore. Esse tipo de busca leva em consideração a análise sistemática dos vértices de um grafo. Existem diversos percursos possíveis, o que acaba tornando a maioria dos algoritmos compatíveis também com a resolução de problemas de combinatória. A busca em árvore ela pode ser basicamente de dois tipos. A busca em largura, Breadth First Search, BFS ou BFS, quem preferir, e a busca em profundidade, a Depth First Search, DFS ou DFS. Esse é um exemplo de busca em largura. Ela é chamada desse jeito pelo fato de ir evoluindo nível a nível, evoluindo como vocês estão vendo no exemplo, da esquerda para a direita, percorrendo todos os nós de cada nível. Já na busca em profundidade, como o nome já sugere, cada vértice analisado ele é verificado e todos os seus descendentes até o último nível da última ordem, da esquerda para a direita, como vocês podem ver nesses exemplos aí. É só vocês observarem a numeração, tá? A numeração vai dizer o tipo de busca. Tem diversas classes de problemas que se enquadram como problemas de grafos. Dentre eles eu posso destacar problema de caminho mínimo, problema de inspeção de rotas, problema de caixeiro viajante também. E existem alguns algoritmos específicos a depender do tipo do problema que se deseja resolver usando grafos. Para problemas de caminho mínimo, por exemplo, nós temos o algoritmo de Dijkstra, temos o algoritmo de Floyd-Warshall, temos o algoritmo de Johnson, dentre outros. Cada um com sua especificidade e aplicação determinadas pela topologia do grafo. No próximo vídeo, vou mostrar para vocês como resolver um problema usando teoria dos grafos, usando o algoritmo de Dijkstra. Algum de vocês já tinha estudado grafos? Respondam aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa teu like, compartilhe o vídeo com as pessoas que podem se interessar pelo tema. E obrigado por assistir e até o próximo vídeo.